Salve progressistas, eu sou o Clayson. A primeira questão que a gente precisa entender é por que esse pessoal está tão apavorado, né? Por que, por exemplo, o ex-ministro Pazuello teve que recorrer ao STF para ficar calado na CPI? De fato, o STF concedeu mais ou menos para ele ficar calado. É só com relação às questões que dizem respeito a ele produzir uma prova contra si mesmo em função de um outro processo que ele está respondendo. Porém, ele não tem o direito de não responder quando o assunto diz respeito a terceiros e ele é obrigado a falar a verdade, ele não pode mentir. É um problema que, por exemplo, está vivendo agora o Fábio Van Garten, que claramente mentiu durante a CPI e vai precisar responder juridicamente por isso. O objetivo principal do medo, tanto do ex-ministro como agora da secretária Capitã Cloroquina, é exatamente pelo fato deles terem errado, e não foi pouco. Eles erraram muito. E quando você erra dentro de uma pandemia, estão na frente de órgãos que cuidam da saúde da população, o seu erro se traduz em morte. Na minha opinião, a prisão deles é uma questão de tempo. Se realmente nós tivermos condições de reunir todas as provas necessárias e se realmente tudo isso se colocar de uma maneira clara, justamente como é, eles foram responsáveis por morte de milhares de pessoas. Assim como o Bolsonaro. Bolsonaro deve ser preso, precisa ser preso. Eu nem falo mais em questão política, numa questão de impeachment ou não. O Bolsonaro é responsável direto pela morte de pessoas no país em função daquilo que ele fez e daquilo que ele não fez durante a pandemia, que nós ainda estamos nela. Então, hoje nós vamos trazer um foco específico sobre a Capitã Cloroquina, mas eu quero deixar esse recorte muito importante aqui para você. Nós precisamos começar a olhar com seriedade aqueles que estão cometendo crimes dessa pandemia, porque as pessoas realmente acham que é apenas um discurso ideológico e político, quando não é. Esses médicos, poucos médicos que estão indo à frente das emissoras como Jovem Pan, Rede TV, esses entrevistados em blogs, em sites, em canais, que se colocam com a autoridade de médicos para defender tratamentos que não têm comprovação científica, mesmo que eles estejam o tempo todo sendo confrontados com isso, por uma questão puramente ideológica, e você vê todo o discurso ideológico no meio das falas deles, eles precisam ser responsabilizados por isso. Caso você não saiba, hoje eu vou explicar quem é Capitã Cloroquina, sempre pedindo para você dar esse like no vídeo, o seu like é importante para que a gente possa chegar a maior número de pessoas, a gente precisa falar com o Brasil, e o objetivo principal do nosso trabalho é esclarecer de forma muito evidente os problemas que nós estamos passando aqui. É colocar informação de qualidade para as pessoas. E se de alguma forma eu for entregar algo que vai servir a você, para que você possa ter uma informação, eu vou pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede para você dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Então, por favor, faça isso. Ajude o nosso trabalho. A primeira questão que nós precisamos falar sobre a Mayra Pinheiro é que, além dela ser uma profissional de saúde, ela faz parte da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, ela é uma pessoa da política. Ela foi candidata ao Senado em 2018 pelo estado do Ceará. E ela teve uma votação expressiva. Ela teve mais de 880 mil votos. O mais votado foi o Cid Gomes, que teve mais de 3 milhões e 200 mil votos. Depois nós tivemos uma diferença de 20 e 30 mil votos entre segundo e terceiro colocado, cada um deles com mais de 1 milhão e 300 mil votos. E aí, em quarto lugar, com 880 mil, a Mayra, que se apresentou como a doutora Mayra. Doutora Mayra, que hoje é conhecida como Capitã Cloroquina. Por que ela é conhecida como Capitã Cloroquina e qual é a atuação dela política? Ela é uma pessoa de um viés de extrema direita. Apesar dela ter se candidatado pelo PSDB,
ela faz parte daquela ala do PSDB que é uma ala extremista, que de certa forma o próprio Dória, ele conversou muito com essa ala, ele de certa forma ele chegou a representar um pouco dessa ala naquele momento de Bolsodória, quando eles começaram realmente a fazer quase que um flerte direto com a extrema-direita, mas com certeza muito dentro da direita, uma direita mais voltada para o liberalismo e neoliberalismo, que é algo que faz parte da formação do próprio PSDB. E logo depois da eleição do Bolsonaro, ela se bolsonarizou por completo, tanto que foi então colocada no governo numa posição de destaque e acima de tudo, de confiança do Bolsonaro. E ela passou, então, a colocar um discurso muito claro do ponto de vista bolsonarista a favor de tratamento precoce e a favor da cloroquina, por isso, Capitã Cloroquina. Ainda no ano passado, quando ela estava falando da Fiocruz, foi colocado um áudio, foi divulgado um áudio que a gente consegue entender claramente qual é o pensamento dela. Eu vou colocar um trecho desse áudio para você entender um pouco mais sobre Mayra Pinheiro, sobre a Capitã Cloroquina. Presta atenção nesse trecho desse áudio. A Fiocruz elege os seus próprios candidatos à presidência. Eles fazem uma lista tríplice e é apresentada para a presidência da República. Da última vez ainda foi no governo do PT e o senador Tarso foi uma das pessoas que endossou o nome dessa mulher aí. Foi uma guerra que a gente moveu para convencê-lo e a gente não conseguiu. Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional de Saúde, que vai o presidente, vai a deputado, vai a todo mundo que é contra as medidas de esquerda, e tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda e a reforma sanitária, controlaram a saúde do país, eles dão as regras, eles mandam no Ministério da Saúde, quem fizer oposição a eles, eles começam uma guerra de destruição de reputação. O CONEP é a mesma coisa, o presidente do CONEP é nomeado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma representação popular. A gente paga para 5.000 pessoas virem para Brasília, para tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo, para você ter uma ideia. É essa gente aí que pressiona para que coisas que sejam eficazes, mas que tragam popularidade ao governo, sejam atrasadas. O CONEP, a Fiocruz, e a gente socialmente tem que começar a tomar conhecimento dessa pauta, desses grupos, e fazer o que eles fazem com a gente. Tentar impedir que eles permaneçam dentro das instituições, dando a pauta do país, dando as direções. Então, como você vê, ela fala como uma extremista, ela fala como qualquer extremista da direita que quer combater a esquerda, inclusive com informações. Você imagina a Fiocruz, como ela diz, ter um pênis na porta, ter tudo lá dentro com a figura do Che Guevara. Você acredita nisso? Você acha que isso é verdadeiro? Você acha que a Fiocruz é só feita de pessoas que são fãs do Che Guevara? Você acredita mesmo que eles pagam para que pessoas defequem? Enfim, você viu ela falando, nem vou repetir aqui. É claro que isso é um pensamento extremista e mentiroso, e que é muito parte da extrema-direita colocar essas pautas, porque quando coloca essas pautas com relação a LGBT, contra as pautas ligadas aos movimentos LGBT, é claro, um pensamento da extrema-direita que é homofóbica por natureza. E ela se coloca desta forma, né? Ela se coloca como uma pessoa homofóbica, se coloca como uma pessoa que acha que tem que combater alguém por ser homossexual.
Então, é claro que aqui fica bem evidenciado esse lado político da capitã cloroquina e fica bem evidenciado que ela é realmente uma pessoa do espectro bolsonarista, com todo aquele discurso que é o discurso que todos nós conhecemos a respeito dos bolsonaristas. Mas este é um problema que a gente pode colocar dentro de uma questão mais voltada para a ideologia, e é um direito dela ela ter um pensamento ideológico, não preconceito. Preconceito é crime. Mas que ela tenha um pensamento político da direita, por exemplo, cara, faz parte do jogo, sem problemas. Agora, a questão principal é que ela esteve à frente de uma série de ações do Ministério da Saúde que provocaram mortes de pessoas. E uma dessas ações eu considero a mais grave porque ela esteve presente em Manaus antes de acontecer aquele colapso que levou pelo menos 50 pessoas mortas asfixiadas. Ela esteve presente e naquele momento ela foi para defender o chamado Trate Covid, um software que na verdade ele colocava isso já foi dito aqui no canal, nós já explicamos isso, mas em resumo, estou resumindo aqui para você, era um software que todas as respostas que ele dava para ter um diagnóstico imediato de 5 minutos, como ela mesma diz, era culminando para o tratamento precoce. Então era um software que defendia exclusivamente o tratamento precoce. Logo depois, quando estávamos vivendo o colapso em Manaus, nós tivemos um responsável por uma das UTIs de lá dizendo, olha, todos os que estão aqui morrendo fizeram o chamado tratamento precoce e estão todos aqui morrendo na UTI. Então não adianta simplesmente provocar aglomerações, sair, não respeitar o isolamento, as medidas de lockdown, porque quando as pessoas se aglomeram e quando não seguem padrões rígidos de controle, elas morrem. Eu vou trazer um trecho de uma fala da capitã cloroquina antes do colapso em Manaus, já agora em 2021. Nós estamos apresentando para a sociedade um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de 5 minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce, evitando que essas pessoas evoluam para quadros mais graves. E sobre esse aplicativo eu peço aqui a todos os secretários municipais dos 62 municípios do estado do Amazonas, a todos os prefeitos do estado do Amazonas, a todos os colegas profissionais da saúde do Brasil que nos escutam e os outros representantes dos outros estados que adotem o tratamento precoce. Adotem o tratamento precoce. Tá bem claro, ela foi lá para defender o tratamento precoce, um tratamento que não tem comprovação científica, para defender um software que muitos dizem ela foi uma das mentoras desse software, que e eles retiraram informações a respeito, que era praticamente uma cartilha de defesa do tratamento precoce, quando não há isso. Nós tivemos uma série de prefeitos que se envolveram nessa questão e se deram muito mal, porque viram que parte da população acabou morrendo, sendo levada por essa narrativa absurda de que eles estavam, pelo intermédio do tratamento precoce, ajudando a população, quando na verdade estavam todos sendo levados para a morte. Então, esta responsabilidade é muito importante. Nós precisamos responsabilizar os responsáveis. E a capitã cloroquina, assim como o Pazuello, são sim diretamente responsáveis pela morte das pessoas, porque estavam à frente dos órgãos, né, principalmente o Ministério da Saúde, os órgãos responsáveis para cuidar da saúde das pessoas. Amanhã, a CPI do genocídio, ela volta com novos depoimentos. Vamos ter então o Ernesto Araújo. Amanhã o Ernesto, depois de amanhã o Pazuello e na quinta-feira então a capitã cloroquina. Essas pessoas são muito importantes que sejam inquiridas e que sejam cobradas delas essa responsabilidade.
O Ernesto foi um sujeito que criou uma situação com a China que, muito provavelmente, inclusive pelas falas do governador de São Paulo, a China esteja retaliando a vinda para cá de insumos, né, do chamado IFA, justamente por falas do governo, as últimas do próprio Bolsonaro, que acusa a China de uma guerra biológica, que fala a respeito de ser proposital, né? É uma coisa assim, o vírus foi criado propositalmente para matar e para a China ganhar dinheiro. Então a gente precisa realmente levar a sério o que está acontecendo. Durante essa semana nós vamos acompanhar todos esses desdobramentos, vamos trazer aqui para você tudo que vai acontecer. Eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos vídeos que nós vamos trazer aqui, mas é muito importante que você esteja atento. Essas pessoas que estão lá são pessoas que têm interesse direto, no caso da Capitã Cloroquina, interesse direto na política, né? Uma pessoa que foi candidata ao Senado pelo Ceará, e são pessoas que estão embrenhadas no extremismo. Amanhã, o Ernesto Araújo é um exemplo disso. Escreva o seu comentário aqui, quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Você também pode ser membro aqui, entrar no nosso grupo de WhatsApp de membros e ter aquela conversa agradável com a gente lá. Grande abraço, até a próxima.